Olá pessoal, tudo bem? Vamos à quarta aula sobre propriedades coligativas. Muito bem, vamos começar falando, retomando, relembrando o que é que vem a ser uma propriedade coligativa ou um efeito coligativo. Então aqui nós estamos estudando efeitos coligativos, que é a modificação de algumas propriedades de um solvente quando a ele é adicionado um soluto não volátil. Soluto não volátil é aquele em que o ponto de ebulição é superior ao do solvente. Então, continuando com o exemplo já das outras aulas, em que solvente água, o soluto sal de cozinha, cloreto de sódio ou açúcar, tá certo? Então, as propriedades da água serão modificadas quando eu adiciono sal ou açúcar na água, ok? Aí a gente vai analisar os efeitos, quais são essas modificações, ok? Essas modificações, elas vão depender do número de partículas. Então, quanto mais partículas eu tiver em solução, maior será essa modificação. Então, na semana passada, nós falamos sobre pressão de vapor e o efeito tonoscópico. Então, quanto maior o número de partículas, maior o efeito tonoscópico. O que é que vem a ser o efeito tonoscópico? Relembrando, efeito tonoscópico é diminuição da pressão de vapor quando um soluto é adicionado no solvente. Então, quanto maior o número de partículas, menor é a minha pressão de vapor. Maior vai ser o efeito tonoscópico, mais eu consigo baixar minha pressão de vapor, ok? Então, relembrando também aqui o diagrama de fases, que aqui a gente continua analisando. Então, precisa ter em mente o que significa cada região do diagrama de fases, o que significa os pontos sob a curva, certo? Eixo da pressão, eixo da temperatura, e aqui a gente analisa ou o diagrama de fases como um todo ou trechos do meu diagrama de fases, tá? Vamos lá então, quais são as propriedades modificadas? Quais são os efeitos coligativos que nós iremos estudar? Então, na semana passada nós já falamos do efeito tonoscópico, que é a diminuição da pressão de vapor. Hoje vamos falar do efeito ebulioscópico, que vai estar relacionado com o ponto de ebulição, efeito crioscópico, relacionado a ponto de fusão. E na semana que vem iremos falar sobre o efeito osmoscópico, que é relacionado à pressão osmótica. Então hoje a gente vai falar desses dois efeitos coligativos, ebulioscopia e crioscopia. Vamos entender então o que é que vem a ser cada um deles. Então, o que vem a ser efeito ebulioscópico? Olha só a palavra, hein? Ebulioscópico, ebulição. Então, vai estar relacionado com temperatura de ebulição. Quando eu adiciono um soluto no meu solvente, vamos retomar um pouquinho da aula passada. Nós falamos de pressão de vapor. Quando eu adiciono um soluto a um solvente, passam a existir interações entre as partículas do soluto e do solvente, e isso faz com que dificulte a evaporação. Dificultando a evaporação, eu tenho menos vapor, por isso que diminui a pressão de vapor no efeito tonoscópico. Pelo mesmo motivo, nós teremos o efeito ebulioscópico. Com a adição de um soluto a um solvente, passam a existir interações entre as partículas do soluto e do solvente, dificultando a ebulição. Se a ebulição fica mais difícil, eu preciso aumentar a temperatura para conseguir fazer com que a minha solução entre em ebulição. Então, o que é o efeito ebulioscópico? É o aumento da temperatura de ebulição quando adicionado um soluto não volátil ao meu solvente, tá? Isso vai acontecer devido às interações entre soluto e solvente. Então, aqui eu tenho a temperatura de ebulição do meu solvente puro, tá? Então, o solvente está representado por essas esferas azuisinhas. E quando eu adiciono um soluto, olha só, representado pela bolinha vermelha, eu passo a ter interações entre essas duas partículas,
o que vai dificultar a evaporação, a ebulição. Então, a temperatura de ebulição aumenta, tá? Lembrando que temperatura de ebulição de um líquido, a ebulição vai acontecer quando a pressão de vapor do líquido se igualar à pressão atmosférica. Então, quando a gente olha lá no diagrama de fases e olha lá o eixo da pressão de vapor vai ser igual à pressão atmosférica, ok? Tudo a mesma pressão, tudo a mesma coisa, beleza? Ah, professora, mas no dia a dia, onde é que eu consigo enxergar essa situação? Muito fácil, e daí vocês podem fazer esse experimento aí na casa de vocês na hora que terminar de ver o vídeo, na hora que terminar de assistir a aula, tá? Sua mãe vai fazer café? Vai colocar água para ferver. Pergunta para ela se ela coloca a água junto com o açúcar ou ela coloca o açúcar só depois, tá? Então, o que a gente tem? Quando coloca a água para ferver, para fazer café, normalmente eu coloco o açúcar depois que a água já está fervendo. Por quê? Se eu coloco água e açúcar junto, vai demorar muito mais para essa minha solução entrar em fervura. Agora, se eu coloco água pura, espero ferver e depois eu coloco açúcar, o que é que eu estou fazendo ali? O que é que eu vou observar? Eu vou observar a fervura parar, eu ter mais um tempinho de aquecimento e depois a fervura volta. Por quê? O açúcar vai ser o meu soluto não volátil. Então, a adição de um soluto não volátil a um solvente aumenta a temperatura de ebulição. Ok? Graficamente, como é que eu observo isso? Olha aqui, isso aqui é um trecho do diagrama de fases. A parte de cima é líquido, a parte de baixo é vapor da curva, tá? A parte de cima é a parte de baixo da curva. A curva em amarelo é o meu solvente puro, tá relacionado aqui neste desenho. E a curva em verde é a solução, soluto mais solvente, representado aqui por esse outro desenho. Então, olha só, há uma mesma pressão, olha o ponto sob a curva. A temperatura de ebulição do solvente puro é menor do que a temperatura de ebulição da minha solução, ou seja, efeito ebulioscópico. Acrescentando um soluto não volátil a um solvente, aumenta-se a temperatura de ebulição. Beleza? Tudo certo? Vamos para o próximo? Vamos para o próximo efeito coligativo. Então, agora a gente vai falar de efeito crioscópico ou crioscopia. O que é o efeito crioscópico? Vamos para o nome de novo. Crioscópico, congelamento. Muito bem, o que acontece com a temperatura de congelamento ou temperatura de fusão quando um soluto é adicionado ao solvente? Então, a ideia é também devido à presença de partículas do soluto. Quando um líquido ele vai congelar, as suas partículas elas começam a se organizar, tá? Então, se eu tiver só água pura, as moléculas da água começam a se organizar para que a água líquida se transforme em água sólida. Mas, como eu adicionei um soluto na minha água, eu vou ter as partículas do soluto também. E essas partículas do soluto atrapalham essa organização, então dificulta o congelamento. Por isso, o efeito crioscópico. A adição de um soluto não volátil a um solvente diminui a temperatura de congelamento, a temperatura de fusão, ok? Então, aqui de novo, o mesmo desenho. Então, eu tenho lá a temperatura de congelamento do solvente puro. Se a gente for pensar na água pura, essa temperatura é 0 graus Celsius a 1 atm. Mas quando eu adiciono um soluto não volátil, eu tenho essa interação entre as partículas e essa interação, a presença desse soluto vai dificultar a organização das partículas. Logo, a temperatura de congelamento da minha solução vai ser menor, ok? Onde é que eu consigo enxergar isso? Posso pegar uma forminha de gelo na minha casa, colocar em algumas eu coloco água pura, em outras eu coloco água com sal ou água com açúcar para eu observar isso. Ou eu posso lembrar que nos polos, onde as temperaturas
né, nos polos da Terra, né, Polo Norte, Polo Sul, onde as temperaturas são muito baixas, nós não temos apenas geleiras, nós não temos apenas gelo, nós temos também a água do mar, a água no estado líquido. E por que isso acontece, minha gente? Porque ali na água do mar eu tenho uma grande quantidade de sais dissolvido, principalmente cloreto de sódio, né? Mas aqui os sais, de forma geral, são solutos não voláteis dissolvidos em um solvente. E isso faz com que ocorra um efeito crioscópico, ou seja, diminuição da temperatura de congelamento da água. Então a água não vai congelar a 0 graus, como se ela estivesse pura, né? Como eu tenho muitos sais dissolvidos ali, ela vai congelar numa temperatura muito inferior, tá certo? E também a gente consegue verificar isso graficamente. Então aqui, ó, lembra que essa parte é sólido, esse trecho do diagrama de fases, e aqui é líquido, ok? Então a curva em preto representa a representação da água pura, o diagrama de fase da água pura. Então a gente tem aqui a uma mesma pressão, a temperatura de congelamento da água aqui é 0 graus. E se eu tenho uma solução, ou seja, eu dissolvi alguma coisa na minha água, eu vou ter a diminuição dessa temperatura de congelamento, ok? Nesse gráfico, inclusive, eu consigo observar os outros efeitos coligativos que nós já aprendemos. Então, de novo aqui, temperatura de ebulição da água pura e de uma solução, o aumento aqui da temperatura de ebulição. E aqui eu consigo observar o efeito tonoscópico. Então, nesse gráfico aqui, observamos efeito crioscópico, diminuição da temperatura de congelamento com a adição de um soluto não volátil. Efeito ebulioscópico, aumento da temperatura de ebulição com a adição de um soluto não volátil. E efeito tonoscópico, diminuição da pressão de vapor quando adicionado um soluto não volátil. Certo, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Então, essa foi a aula de número 4 sobre propriedades coligativas. Vocês terão os exercícios para resolver e quinta-feira a nossa aula virtual lá no Meet para tirarmos as dúvidas. Beleza? Qualquer coisa me escrevam e do mais, bons estudos para vocês.